Salve família! Hoy estamos con Steven Branco da White Diamond DAO. Episodio 7, Lirona. O nome do EP dessa vez é A Nova Rose. Eita pega, vamos lá família, já sabe. Só vai depender de vocês a gente continuar. Deixa seu like, seu comentário e bora. Sem mais, lá. play. Era aqui a Hora Cartoon, trazendo um vídeo mais longuinho da White Diamond DAO, o universo alternativo que se enfrenta ao Diamante Branco. Caso você queira assistir a história bem completinha e na ordem, é só clicar no izinho ou procurar a playlist no canal. Como quem acompanha todos os episódios já sabe, Pérola Branca continua perdida ou presa naquele fosso com os Morais das Diamantes. Pérola, Garnet e Amethyst ainda pensam em teorias para explicar o porquê Steven não lembra de mexer como um dia normal e o que aconteceu com as suas memórias. Rose não se importa muito com isso, só sente que pode confiar nele e fazer parte das Crystal Gems, enquanto o nosso protagonista, Steven, está dominando cada vez mais a proficiência com o seu cetro de luz. E conheceu sua nova melhor amiga humana, Connie Mahesharan, que se impressionou e amou os poderes dele, como foi visto no final da última parte. Continuando daí, depois das suas postagens no Tumblr com a Connie, não podia faltar alguém perguntando: "Você gosta dela? Stevo", e uma carinha safada, né? Porque tem que ter. Ele fica completamente sem jeito, dizendo: "Não, que é isso? Quer dizer, claro que gosto dela, ela é minha amiga, eu gosto de todo mundo." Chega na Amethyst perguntando: "Isso aí é sobre você estar gostando de alguém? De quem você está falando?" Aí surge Garnet na conversa dizendo que provavelmente é a humana com quem ele estava ontem, e a Amethyst fica tipo: "Nossa, Steven, você tem uma crush e não contou pra gente?" Aí Rose chega na conversa porque ela ouviu a palavra humanos, e a Amethyst diz que ele está gamadinho por uma, e Rose acha isso maravilhoso. Só que quem seria a única Jean a não achar maravilhoso que o Steven está se relacionando seriamente com humana? Pérola. Ela se abaixa, pega as bochechas dele e pede para que a ouça, afirmando que mesmo que ele tenha crescido e vivido com humanos esse tempo todo, não vale a pena gostar deles, pois seus períodos de vida são muito curtos e possuem vidas muito diferentes das delas, e ele só estaria se machucando. A Amethyst diz para ele não ligar, só que Steven fica deveras apavorado e não sabe o que ela quis dizer falando do tempo de vida curto. Deixando a Amethyst meio que sem reação porque elas ainda não explicaram para ele que Gems são tecnicamente imortais. Steven definitivamente não sabe o que está fazendo, ainda mais agora que ele descobriu que é imortal, enquanto que um mês atrás ele achava que não ia viver nem para conseguir voltar. O celular dele apita e mostra uma notificação da Connie, que estavam conversando justamente sobre isso. Ela acha incrível que ele vai viver uns 5.000 anos, ou até mais que isso pela Pérola ter falado que Gems não envelhecem. Ela vê Steven como um mago vampiro super sortudo que é praticamente um viajante do tempo, pensando em quanta coisa ele vai poder ver com a sua imortalidade, querendo ter a sorte dele. E quando ele pergunta se não é estranho para ela sair com ele, ela responde: "Por que seria estranho?" Mesmo ele não sendo humano, tecnicamente tendo milhares de anos de vida aí, não tendo suas memórias. E nesse meio tempo ele se perde no pensamento, imaginando que, se for assim, ele já poderia dirigir, votar ou até pagar impostos. Connie continua nessa conversa falando que não é estranho, ou como se essas coisas que ele tá contando pra ela fossem mentiras. Ainda que ele seja um guerreiro super-humano imortal, ela ainda gosta de sair com ele, sendo o melhor amigo e o mais legal que ela já teve. Ele fica muito feliz em ouvir isso, perguntando a Steven se ele se demitiu da loja pelas crises existenciais dele, pois deveria ter ido para o turno da noite da loja há um tempinho, correndo pra lá e terminando a conversa. Trabalho. Até agora eu não vi diferença nenhuma dessa Connie pra nossa Connie que não seja o cabelo. Aparentemente ela é tão liberal e mente aberta quanto a original, só tendo o Steven como um grande amigo dela. Voltando para as perguntas, indagam a Steven qual tipo de Jean ele acha que ele é, coisa que ele não faz ideia porque ele não manja muito disso, porém é algo que parece que todo mundo quer saber. A Amethyst aposta que Steven é um tipo de quartzo que nem ela e Rose, Pérola acha, depois de excluir as outras possibilidades que ela já falou ao longo dos capítulos, que ele possa ser uma Moissanite. É improvável, mas não impossível, ainda achando a estatura um mistério para o tipo de Jean que ele seja. Garnet continua a achar que ele é um topázio branco e a Rose Hipster diz que Steven pode ser o que ele quiser, não importa a Jean dele. Se conhecendo, Steven aposta que a sua pedra deve ser uma das mais baratas que tem, tipo zircônia cúbica ou vidro. Steven, você mal sabe que a sua pedra é a mais poderosa e a mais rara do universo. Bem, deveria ser desconsiderando os surtos rosa. Um anônimo fala que adorou Steven com o rabinho de cavalo dele e acha que ele ficaria muito lindo com uma trança que ele pode pedir para alguma das gens fazerem, e Connie concorda plenamente com isso. Ele pergunta se não seria estranho um garoto com cabelo trançado, e ela responde: "Claro que não, cabelo não tem gênero." Ó, pelo menos essa Connie também tem um senso de militância e sensatez. Ele solta que a gens também não tem, ela achando que ele se referia ao cabelo, só que era ao gênero, mandando ela esquecer e tem quase certeza que nenhuma delas sabe trançar. Só queria fazer uma adendo aqui, eu sei que o Detective Hover, né, o criador da U e toda essa história, arrasa em praticamente tudo, só que se ele deixou a ciência por trás das gens praticamente igual, ele cometeu um erro aí ao dizer que gens não tem gênero, porque pela 50ª vez, gens não tem sexo, porque o sexo masculino e feminino são mecanismos biológicos de reprodução de várias espécies. Como gens criam outras gens através de injetores, esse é o motivo pelas quais elas não têm sexo ou nenhuma genitália. Agora, gênero, que é uma coisa muito diferente, que é autoexpressão e autoidentificação,
Todas as gens se reconhecem e se identificam como mulheres, tanto é que se fala corretamente a Pérola, a Jasper, a Garnet, a Diamante, etc. Foi uma coisa proposital que a Rebecca criou. Por isso que todas as gens podem tecnicamente ser chamadas de mulheres. Espero que todos tenham entendido, porque eu já tô cansado de explicar isso. Connie se oferece para trançar o cabelo dele, pois ela costumava ter um cabelo longo e aprendeu a fazer isso. Porém, precisa de ligas e não dá para fazer isso lá fora, a levando para o templo e berrando para Amethyst abrir a porta do quarto para ele. Porém, quem abre a porta do próprio quarto é a Pérola, que achava que era outra pessoa batendo no templo. E avisa que Amethyst e Garnet saíram para uma missão, decepcionando Steven, porque ele queria ter ido na próxima missão. E ela disse que é na Ilha da Máscara, então como ele já tinha ido lá, não tinha para que chamar ele. Ao perceber Connie, Pérola fica toda assustada perguntando Steven quem é essa. Respondendo que é a amiga dele, a qual tinha falado para elas, falando que ele não pode fazer isso. Vai que Rose o vê e começa a trazer os humanos dela pra lá. Incrível como o receio mortal da Pérola pelo Greg não mudou, porque um dos únicos humanos atuais a qual ela mencionou só pode ser o Greg, o que implica que aparentemente esse Greg não passou a frequentar muito tempo e ficar próximo da Rose nos anos 90, como aconteceu com o nosso Greg, por isso que eles não ficaram tão próximos e íntimos ao ponto de pensarem em ter um filho. Antes de Steven e Connie irem embora por causa de lances super secretos de Jen, Pérola cede e diz que eles podem entrar sim no quarto com a condição de que não contem pra Rose, abraçando e agradecendo por fazer isso. Passando para o capítulo seguinte, literalmente seguinte, porque acontece assim que eles entram no quarto, perguntam para Steven se ele está gostando da sua nova Pérola e espera que a nossa Pérola, vulga a Pérola Branca, esteja bem. Steven diz que gosta da Pérola, ela é severa, mas é legal, o que lembra Connie da sua própria mãe. Ela diz que caso a senhora Marrecharan fosse mágica como as gens, não estaria nem aí para a rigidez dela, querendo que seus parentes fossem legais assim. Ao tocar no assunto de parentes, ela pergunta se a Pérola tem alguma irmã, e Steven afirma para ela que não, porque gens não são orgânicas e não tem nenhum tipo de parente, aceitando e imaginando que é só um tipo de sósia. Quando ela vai explicar, a Steven diz que viu um vídeo na internet de uma mulher muito parecida com a Pérola, só que não deve ser nada demais. A Steven diz, nada demais um escambau, pode me mostrar o vídeo? E depois de uma procurada, pausar e voltar várias vezes, Steven reconhece que realmente é ela. Pérola Branca conseguiu sair do fosso e provavelmente está à procura do Steven de novo, confundindo Connie porque Steven a chama de Pérola e ela acha que são a mesma pessoa. Ele explica que não é essa Pérola que ela está pensando, e sim a Pérola dele, pedindo para ela guardar um segredo e contando o porquê dessas duas pérolas. Sinceramente, eu não faço ideia de como a Pérola Branca conseguiu escapar do fosso. Talvez ela tenha, sei lá, escapado com as próprias mãos, já que ela não consegue usar transportadores sozinha. A partir daí, ele fica ainda mais preocupado com a Pérola, porque antes ele tinha uma ideia de onde ela estava. Agora não tem nada a não ser a única pista do paradeiro dela, que é esse vídeo, sentindo muita falta dela. Ele espera que ela fique bem, mas agora que tem certeza que ela é uma Jen, que aquilo no seu umbigo era sua pedra, ele fica um pouco mais aliviado, porque sabe que ela não precisa de nada como comer, abrigo, beber água, nada disso. Chegou uma mensagem da Connie que enviou um e-mail pro cara que publicou o vídeo e ele respondeu que gravou aquilo em novembro. Bem antes de eles ficarem presos no fosso, logo aquilo não é recente, e sim da época que eles estavam fugindo pelo oeste dos Estados Unidos e ele provavelmente estava por ali naquele vídeo. Steven fazendo isso enquanto ele trabalha, mete a cara na mesa de frustração porque sabe que não tem nada da Pérola mesmo e ela não fugiu do fosso e tal. Só que Connie, enquanto pesquisava, achou uma pista das vinhas que ele contou que tinha lá no fosso, agradecendo a preocupação dela e dizendo que não sabe como faria isso sem ela. Um tempo depois, o Sr. Smiley chega e vê um buraco na mesa na forma da pedra do Steven, já sendo a terceira mesa que ele estraga na semana e o Sr. Smiley não sabe o porquê. No capítulo seguinte, alguém pergunta como que Steven pode ter certeza que pode confiar nas Crystal Gems. Ele diz que elas são bem legais com ele e amigáveis, isso com Rose e a Amethyst no fundo. Contudo, ele não confia nelas tanto quanto gostaria e também sente que elas não estão contando tudo para ele. Meu querido, toda Crystal Gem menos a Pérola deve se sentir assim com a Rose perto. Na verdade, até a Pérola, né? Porque tem umas coisas que ela não sabia, como o leão. O motivo dele não contar a elas que a sua amiga também é uma Gem é pelo fato de que Pérola quase o apunhalou com a sua lança assim que o viu, e isso só não aconteceu porque ele começou a chorar, não gostando de saber o que fariam com a sua amiga, que é definitivamente uma Gem. Aliás, eu não sei porque o Steven está trabalhando no Big Bagel, sendo que ele estava trabalhando na loja de lembrancinhas, e Lars e Sadie continuam trabalhando lá, mas ok. O histórico de vida dele com pais e orfanatos ensinou-lhe a nunca confiar 100% no adulto ou contar de tudo, a não ser que querer que as coisas fiquem 1000% mais complicadas. E nesse caso, além de ficarem bravas, podiam até matar a sua amiga. Aí ele disse pro Cebola que o pedido dele no Big Bagel ficou $4 e um pouquinho. Só que o Cebola não fala nada e ficou aquela cara assustadora dele. E Steven diz apenas que vai colocar na conta dele, que ele nunca vai pagar. O pessoal do Tumblr continua indagando Steven de coisas de Gens, perguntando por que ele precisa comer e dormir se é uma Gen como elas. Ele discute isso em uma videochamada com a Connie, imaginando que ele só gosta de comer e dormir como a Amethyst faz, algo que ela acha incrível, pois assim ele nunca vai morrer de fome.
E essa é a característica das gems do Consola sobre o sumiço da Pérola, pois ele sabe que ela não está passando sede ou fome lá fora. Connie, com seu brilhantismo, continua as investigações para saber onde Pérola Branca está e onde Steven estava, perguntando como era lá no tempo que passaram juntos. E características como o tempo fazem com que Connie chegue a uma certa conclusão. Lá chovia o tempo todo no inverno e isso é uma grande dica para Connie, porém a senhora Marechana chega berrando que ela só tem mais 5 minutos no tablet porque o Doug quer ligar para a avó dela, tendo que desligar e falar com ele depois, o deixando bem aflito e preocupado. Em seguida perguntou qual a rotina diária do Steven, já que uns capítulos atrás ele disse que dorme que nem um bebê de tão exausto que ele fica. Então ele diz exatamente qual a sua rotina. Às 7 da manhã ele acorda para se preparar para o dia, às 7h10 ele se teletransporta para a Ilha da Máscara para tomar banho, às 8 horas começa seu turno matinal do Big Bagel de 3 horas, às 11 ele dá uma passada na lavanderia porque parou de lavar as roupas na praia, isso ou passa no mercado, dependendo do dia. Das 12h30 ele viaja para o Jardim Beta para sua busca diária pela Pérola Branca e também passa por transportadores aleatórios. Às 16 horas ou 4 da tarde tem seu treino de luta com a Ametista. Às 18 horas começa seu turno da noite na Funland, na loja de presentes. Ah, e agora faz sentido, o garoto tem 2 empregos. Meu Deus, haja exploração da mão de obra infantil. Às 8h45 ele janta e também liga pra Connie procurando descobrirem mais sobre o paradeiro da Pérola Branca. Às 10h05 ele olha o Tumblr e lê algumas notícias, até que em algum momento ele cai no sono e recomeça tudo de novo. Eu achava que a rotina dele era cansativa, mas não tão cansativa assim. Não é à toa que ele acaba todo dia estando morto. Mas eu acho que isso vai dar uma aliviada quando eles acharem a Pérola Branca. Até porque ele podia se demitir dos empregos e continuar a usar o dinheiro que ela cria no umbigo dela. Um anônimo pergunta com o que o Steven tá sonhando nesses dias. Porque com tudo que tá acontecendo na vida dele agora e com essa rotina cansativa, ele deve estar tendo uns sonhos bem interessantes. Ultimamente ele tem sonhado com o fosso em que ele e a Pérola Branca estiveram presos. Ele vê o lugar cheio de detritos e alagado por causa da chuva. E também vê um transportador quebrado que ela não pode usar. Olhando para cima, há muitos raios e trovões, provavelmente sendo uma das tempestades constantes das quais a Connie falou, e vê que o tempo ruim derrubou uma árvore lá. Ele se estica e consegue pegar um dos galhos dessa árvore, tentando escalar para sair daquele buraco. Ele sobe, faltam poucos centímetros para escapar, e nesse momento ocorre um trovão e o cenário muda. Agora quem está estendendo o braço se levantando é o Steven, que acabou de acordar. Gente, é óbvio que isso não foi um sonho comum. E sim que o Steven estava vendo através dos olhos da Pérola como o Diamante Branco pode fazer, e deve ter a controlado involuntariamente. Coisa que também acontecia com o nosso Steven quando ele dormia, com seus poderes psíquicos ficavam sendo ativados, mesmo ele sem querer ou sem saber que tinha. Como que ele estava vendo era o que a Pérola via, isso significa que esse tempo todo ela estava lá presa no fosso, e que agora ela conseguiu sair escalando uma árvore que caiu lá. Então ela tá livre agora para voltar a procurar o Steven, assim como ele tá fazendo com ela. Uma curiosidade é que a primeira coisa que Steven viu foi que o transportador do fosso está quebrado. Ou seja, pouco depois de ele sair de lá, deve ter acontecido alguma tempestade e algo destruiu o transportador, explicando por que ele se concentrava muito e queria voltar lá, mas não conseguia. Não era por causa de um bloqueio psicológico ou porque ele não tinha habilidade para isso, e sim porque o transportador de lá foi quebrado, então era impossível voltar para lá. No dia seguinte, Steven e Connie se encontram na praia e ele conta do sonho doido pra ela, falando que não sabe se conseguiu ou não sair do fosso. Só por causa disso, Connie já deduz, também contando com os poderes de ver coisas que ele contou pra ela que tem, que talvez o que ele estivesse vendo fosse o que a Pérola Branca vê. Steven considerou isso, mas tem medo de que seja isso mesmo, porque significa que esse tempo todo ela estava presa naquele lugar e ele não estava fazendo nada para ajudá-la a não ser ter sonhos bobos. Pausa para apreciar o penteado magnífico que a Connie fez no cabelo dela. Pelo menos diferente da original, essa Connie parece ter bem mais estilo. Ele se sente ainda pior e começa a chorar, achando que ela já teria saído de lá agora que ele não é mais um peso pra ela. Foi sempre Pérola que o salvou e sempre fez as coisas mágicas enquanto ele não fazia nada. Connie o consola explicando que não é culpa dele, ela sabia que ele não tinha conhecimento dos poderes de Gent dele e está fazendo muito para ajudá-la, como treinar e aprender a se teletransportar só por causa dela. Até soltando que talvez aquilo tenha sido apenas um sonho comum e que vão achá-la. Agora, finalmente chegamos no tão esperado dia em que Steven vai realmente treinar com seu cetro de luz e vamos ver isso em tela. Ou o correto seria em quadrinhos. Enfim, nesse tempo ele treinou muito com a Ametista, mas hoje ele está com Rose e Pérola naquela primeira arena que a Pérola mostrou na série para um treinamento de combate diferenciado. A Ametista garantiu a Rose que Steven está saindo muito bem, só que falta confiança nele, algo que ele confirma pois normalmente ele não ataca, no máximo se defende. E por isso Rose achou uma boa ideia ele treinar com ela e Pérola por um tempo, a fim de ensiná-lo a usar o seu cetro. Rose mostra seu escudo para ele e diz que pode treinar à vontade com ela porque nada consegue quebrar aquela coisa, e realmente, viu? Um escudo de uma diamante que suportou perfeitamente a corrupção de outras 3 e todos os ataques mentais a branco, esse negócio deve ser feito de adamantio com uma liga de Nokia tijolão. Pérola invoca sua lança para fazer uma demonstração para o Steven, um bom exemplo de postura ampla e disciplina, tacando uma de suas bolas de fogo contra a Rose, que é perfeitamente absorvida por seu escudo. Steven diz que não consegue criar uma rajada de energia com seu cetro, mas Rose diz que tudo bem, não precisa fazer como ela, e sim começar com um ataque físico. Só que ele começa com um ataque meio merda. Pérola o leva para longe e diz que ele pode pegar impulso e usar os seus braços para um ataque melhor,
o mandando se concentrar no escudo e imaginar o atacando. E do nada isso faz com que o seu cetro se estique até o escudo sem ele se mexer. O que pode não ter sido um dos melhores ataques, mas já sabemos que o cetro precisa de mais uma habilidade que pode até se adequar ao tamanho dele. Rose fica impressionada com esse poder de longo alcance novo que Steven acabou de descobrir. E ele diz que não é exatamente novo, isso já tinha acontecido antes, só que ele não sabe controlá-lo perfeitamente quando quer. Pedindo pra usar contra ela sem se segurar. Aí Steven, ok, mas eu não sou bom na ofensiva. Pérola da arquibancada grita, Steven, pense em algo que te deixa com raiva, quando alguém te tratou mal e você queria revidar, por exemplo. Ele se concentra bastante em um momento de raiva na vida dele, apontando o cetro para Rose. E nisso sai uma rajada de energia muito forte como a da Pérola, que o escudo da Rose repele e a deixa impressionada mais uma vez. Porém, o ataque dele não foi absorvido como é praticamente tudo. Ele foi ricocheteado e continuou a se bater pelos pilares da arena. Aí quando o tiro ia sendo certeiro na Pérola, Rose jogou seu escudo e a protegeu. Aí Pérola. Ufa, essa foi por um triz. Se você não tivesse jogado o escudo, eu estaria perdidinha. Mas você não deveria deixar a sua guarda aberta sem o escudo. E Pérola estava certa, porque nessa hora o tiro passou e cortou Rose no meio, a fazendo pufar numa enorme explosão de fumaça cor-de-rosa. E claro, gente, Steven não a matou, apenas pufou ela e ela se regenerou nessa forma que vocês viram na thumbnail e estão vendo agora. Mas como Steven reagiu ao pensar que matou alguém? Sim, Como então, Pérola como vai reagiu ao ficar ver o Lúcio Steven lutando também? sem querer pela primeira vez na vida? Como vai Ou ficar melhor o ainda, Steven agora? depois Vai de ter ter que pensar pensar. quando vir a Rose se regenerando e ver que um dia ela já tem uma forma bem peculiar de diamante rosa. Isso vocês descobrem na próxima parte. Sim, gente, eu sou muito ruim, tá? Eu vou deixar vocês no ápice da curiosidade pra manter os ânimos pro próximo capítulo. Ainda mais que a gente tá começando a entrar agora no final da segunda temporada. Então, Pô, velho. Pô, Cada vez melhor, bravo, Lirona, muito hein? interessante. Cada vez tá mais interessante Muito mesmo, hype. família. Deixa seu Hey, like e seu comentário pra gente continuar trazendo, né, É Lirona? isso aí, família. Apoia pra gente continuar no YouTube. Pois é, família. Então nós vemos no próximo Amamos P. vocês. Valeu. Valeu.